E vamos para mais um tutorial dessa make maravilhosa. A pele da minha modelo já estava limpa, então eu comecei a hidratar. Gente, não é esse hidratante do potinho da Nivea, tá? Esse daí é o da Make More, aquele que tem os brilhinhos meio rosado. Aí eu aplico o hidratante, logo depois eu aplico esse olhinho da Hot Makeup, acho que é assim que fala. Espalho bem ele, porque ele tem uns brilhinhos e ele hidrata bastante a pele, sem deixar a pele oleosa. Apliquei abaixo dos olhos, espalhei bastante ele para deixar aquele glow maravilhoso. E vocês percebem que eu sempre peço a modelo para secar. É muito importante vocês deixarem o produto secar na pele. Logo em seguida eu venho com a base. Parece até que eu errei o tom e o subtom da base, mas fiquem tranquilos que eu não errei, porque a minha modelo ela estava bronzeada, depois vocês vão ver aí no vídeo. Então o pescoço dela estava muito branco. Aí eu desci com a esponjinha. Eu aplico mesmo com a esponjinha porque o pincel ele dá mais cobertura. Então no pescoço eu não preciso de cobertura, né? Eu só quero igualar o tom do rosto, do pescoço e do colo. Fui aplicando um corretivo do tom da pele dela para corrigir as olheiras e algumas imperfeiçõezinhas que precisasse mais de cobertura. Logo em seguida eu venho com um contorno cremoso. Eu gosto muito desse Ebony, gente. Ele não é muito frio nem muito quente, eu acho ele perfeito. O meu contorno, ele sobe pra testa também. Mesmo que a testa seja um pouquinho pequena, eu gosto de colocar, que eu acho que fica muito harmonioso. Mas não aquela coisa exagerada. Volto com a esponjinha para suavizar esse contorno. Agora eu venho com o corretivo iluminando abaixo dos olhos, na zona T do rosto, dando batidinhas, sempre dando batidinhas, nunca racho o produto. Eu fazia muito isso é muito errado, isso tira o produto do rosto. Agora eu venho com o blush com a mão suave, porque a pele está molhada e o blush é em pó. Esse blush eu já tenho 359 anos. Logo em seguida eu venho com o iluminador. Gente, sou apaixonada nesse iluminador do Guilherme Nogueira. Eu fiz curso com ele e eu tive que comprar. Eu usei ele no curso e me apaixonei. Ele é maravilhoso. Eu acho que esse é o Mayra. É Mayra ou Maiara? Eu acho que é Mayra. Aí fui aplicando nos locais que eu queria iluminar. Logo em seguida eu venho com esse contorno. Eu amo esse contorno para fazer nariz, porque ele é mais acinzentado do que quente. E para fazer a sombra, a gente precisa utilizar um contorno mais acinzentado, que aí ele dá o efeito de sombra. Fui, gente, dando essa empurradinha com a esponja para poder tirar qualquer acúmulo que tiver abaixo dos olhos. E venho aplicando o pó sem excesso de pó. Tudo isso eu aprendi no curso, gente, fez toda a diferença para mim. Antes eu tacava pó na cara da cliente e ficava pesado. Agora eu venho com batidinhas e tiro o excesso do pó. Vocês vão me ver batendo com a esponjinha, ó. Tiro o excesso e vou aplicando. Não precisa de excesso. A maquiagem, se ela for bem preparada, ela vai durar muito. Então eu aplico ali no bigode chinês. Aplico no queixo. Peço minha modelo para ela colocar a língua ali, para poder dar uma aberturinha e não marcar o bigode chinês. Essa dica é ótima. E venho recortando com o pó ali no maxilar. Eu amo fazer isso, gente. Sou apaixonada, porque fica bem definidinho o contorno. Aí pego, gente, coloco meus 2 dedinhos e não pego mais pó. Eu venho só com o que já tá na pele, aplico em cima do contorno. Podem ficar tranquilos que não acinzenta, tá? Fica muito bem seladinho. Agora eu venho varrendo todo esse pó com o pincel e a mão leve, para não arrastar o produto que tá embaixo. Perdoem esse barulho de moto, que eu moro no centro da minha cidade. Não tem como, gente, eu preciso gravar esse vídeo. Venho aplicando a bruma da Nina Secret em todo o rosto. Espero ela dar uma secadinha. E venho com esse gelzinho transparente da Anastasia. Gente, eu tô amando esse gel. Ele é caro, mas assim, pra cliente, ele vale todos os dinheiros pagos nele, investido nele. Porque ele fixa de um jeito que não sai, gente, não sai. E esse estilo de produto, ele só fixa mesmo se fizer isso aí que eu estou fazendo. Pegar o cabinho do pincel e ir passando e fixando ele na pele. Senão, gente, ele não vai ter uma durabilidade boa. Eu acho que tem o gel da Vizela também, muita gente usa. Aí, em seguida, eu venho com essa pomadinha de sobrancelha e vou aplicando só na falhinha, porque eu queria uma sobrancelha bem natural. Vou penteando no sentido da sobrancelha dela.
Aí em seguida eu venho recortando essa sobrancelha com o corretivo do tom da pele dela. Na verdade eu misturei um pouquinho ele com outro mais claro para ficar um pouquinho iluminado. E venho bem rente à sobrancelha, tiro o excesso na minha mão como vocês viram ali e vou fazendo uma linhazinha e aplico em toda a pálpebra. Não apareceu, mas eu uniformizei com a esponjinha, dando batidinhas. Bem com essa paletinha da Dior, com esse tom branquinho. Se eu não me engano, eu misturei com o dourado e fui aplicando no ponto alto da sobrancelha, dando batidinhas para pigmentar. Aí eu venho com esse pó de contorno e começo a marcar o côncavo. Gente, para quem não tem, eu fiz desse jeito aí, tá? Para quem não tem muita experiência com esfumado, eu indico vocês fazerem por partes. Eu começo do ponto alto da sobrancelha para o início com um tomzinho de transição mais claro. Agora eu venho do meio para o final da sobrancelha e dou essa arrastadinha para poder alongar esse esfumado. É muito importante, gente, vocês trabalharem o esfumado de vocês com o pincel em pé. Ele não pode ficar deitado. Tem muita gente que esfuma com o pincel deitado. Aí vai sombra para onde a gente não quer. Aí agora eu venho com o marrom intermediário e vou colocando como se ali fosse um Dzinho, o côncavo dela, como se fosse um Dzinho ao contrário, e chego até a metade do olho com essa sombrinha mais escura. Não deixo ir até lá na frente. Agora eu venho com o marrom mais escuro e aplico só até a linhazinha do côncavo. Eu não subo com esse marrom de jeito nenhum, para não ficar marcado. Eu paro ali, ó. O côncavo dela é bem marcado, então dá para vocês entenderem o que eu tô falando. Agora eu volto com o pincel do segundo marrom e dou acabamento. Volto com a sombra mais escura para intensificar mais. Vou aplicando somente ali, não subo com essa sombra. Quanto mais escura a sombra, mais abaixo do côncavo ela tem que ficar, tá? Senão fica aquela coisa marcada. Volto para dar acabamento com o pincel. Agora eu venho com esse produtinho cremoso branco, tiro o excesso na minha mão. Gente, pode ser qualquer produto cremoso branco, tá? Esse é o que eu tinha em casa, porque eu quero esse cantinho interno bem branquinho, então eu utilizei ele para intensificar. Vou aplicando com cuidado, tá? Para não passar muito do lugar que eu queria só ali na entradinha mesmo. Volto com o pincel do primeiro marrom só para dar acabamento. Agora eu venho aplicando com batidinhas a sombra mais clara e opaca. Agora eu venho com o iluminador do Guilherme Nogueira. Eu vou aplicar do início para o meio essa sombra com batidinhas com o dedo mesmo. Vocês viram que eu passei a bruma na capinha ali do iluminador. Peguei com o dedo e depois encostei no iluminador. Aí eu vou dando batidinhas para poder pigmentar bem. Agora eu volto com esse pincel para dar acabamento. Até hoje eu não tenho colinha para pigmento, então isso que eu apliquei para poder fixar o pigmento é um hidratante em gel. E dá super certo, gente. Aí, o pigmento que eu usei, na verdade, não é um pigmento, é o iluminador Estela da Mari Maria. Eu amo fazer isso com ele, fica perfeito. Olha como é que fica brilhoso. Volto com o pincel para dar acabamento. Gente, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E a minha mão ficou na frente porque eu não consegui arrumar um jeito ainda que desse para eu gravar, que mostrasse mais a minha mão. Aliás, que não mostrasse a minha mão. Gente, ó, eu vou fazendo esse delineado mais em pezinho. Vocês estão vendo? Eu chego no côncavo, eu paro no côncavo para depois eu puxar o gatinho dele para ele ficar bem em pezinho, bem fininho. Eu faço o esboço primeiro do delineado, depois eu preencho. Aí agora, gente, a mão treme. A gente precisa apoiar a mão no rosto da modelo para poder ter precisão. O certo era eu estar com uma esponjinha ali, né, para não ter contato com a pele. Mas como era modelo, então não preciso de durabilidade. Vou ajeitando o meu delineado aos poucos com a paciência de Jó. Vou engrossando ele mais um pouquinho, porque o olho da minha modelo permite. Agora, gente, eu vou fazer a limpeza. Aplico o corretivo do tom da pele dela. Eu vou dando carimbadinhas. E no final, eu vou arrastando para poder ficar mais puxadinho ainda esse gatinho, mais fininho. E vou passando o dedinho ali para ajudar a dar acabamento. Em vez de eu selar esse corretivo com um pó, eu vou selar com um iluminador. Fica muito lindo esse efeito. Eu tô amando fazer, gente. Agora eu faço aquela pontinha que vocês que lutem aí pra saber como que eu fiz, porque não apareceu. Eu faço aquele biquinho, que eu amo fazer isso, gente. Nos tutoriais que eu fiz aqui, tudo tem esse biquinho. Agora eu venho acertando esse biquinho com um pincel bem fininho, com o corretivo, pra ele ficar bem harmônico, bem fininho, bem igual o outro também.
Vou aplicando corretivo na linha d'água. Esse corretivo que eu utilizei foi o mais claro. E agora eu vou aplicando o BT Velvet na cor brown, eu acho, se eu não me engano. Vou olhar aqui. Vou aplicando ele devagarinho, sem excesso, e eu não faço essa linha de uma vez. Eu vou fazendo ela aos poucos. Isso ajuda também a cliente não lacrimejar. E já viu, né? Quando lacrimeja, ninguém merece. Nada cola, a cola de cílios não cola. E é terrível. Só quem já passou sabe. Agora eu venho selando com uma sombra do mesmo tomzinho do BT Velvet. Gente, esse lápis labial da Ruby Kisses é maravilhoso. Essa cor, eu não sei falar o nome, eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, ele é lindo, ele fica lindo em todos os tons de pele, ele vai bem. E dá pra usar no olho também, só que ele precisa ser bem selado. Eu vou dando uma aumentadinha na boca da minha modelo, porque ela disse que sempre quis fazer essa boca. Então, eu aumentei mais um pouquinho, já não gosto, né? Agora eu venho com um pincel de esfumar pequeno e vou esfumando só a bordinha do contorno para dar aquele efeito de bocão. Venho com esse batom do Guilherme Nogueira também. Se eu não me engano é Alice o nome. E vou aplicando ele no meio dos lábios, onde eu não apliquei o contorno. Aplico o gloss da Francine Euck também. Esse daí eu acho que é o Gold. Gente, eu não tenho certeza, tá? Eu tô no achismo aqui, mas eu acho que é o Gold. Eu vou mostrar o gloss aí pra vocês. Vou aplicando ele com batidinhas também, com o mesmo pincel de esfumar pra não ficar excesso. Gente, o resultado final foi esse, vocês gostaram? Gente, se inscreva no meu canal e curta para mais vídeos. Um beijo!